Eu certa vez ouvi uma frase que numa guerra a primeira vítima é a verdade. Aqui é o Orivaldo e eu quero só bater um papo rapidinho com vocês a respeito de notícias, né? Cada um dos lados tem a sua versão e com certeza tanto russos quanto europeus e americanos estão mentindo do que realmente está acontecendo. Quando você lê as notícias é, de origem ocidental, você tem uma visão da guerra. Quando você lê as notícias vindas do Oriente, você tem outra visão. Este site em particular, Sputnik, ele acabou de ser proibido em alguns países do mundo nesse momento dos conflitos entre Rússia e Ucrânia. No Brasil ainda está no ar, mas é possível até que venha a sair do ar enquanto o conflito permanecer. Mas esse contar a história do que está acontecendo, como eu já disse, depende de quem está contando a história. Normalmente a história é contada pelo vencedor. Não há ainda vencedor ou perdedor. Mas o que é que a Rússia mostra em relação ao conflito? Tem lá uma matéria no canto esquerdo, 7º dia da operação russa de desmilitarização da Ucrânia. No centro, uma reportagem sobre os líderes da Rússia e da China, nem sempre juntos, mas nunca um contra o outro. Entenda a posição da China sobre a crise na Ucrânia. A China, de acordo com o Banco Mundial, ela já é a maior economia do mundo quando se leva em conta o poder de compra da moeda deles. Levando em conta o valor nominal, ela ainda é a segunda. E mesmo como segunda, mais alguns anos provavelmente ultrapassa a valor nominal. Mas pelo poder de compra da moeda já ultrapassou os Estados Unidos. Se você imaginar que exército de China e Rússia juntos são gigantescos e a quantidade de armas nucleares, muito provavelmente a tendência é que esses dois países andem lado a lado, porque um precisa muito do outro em vários aspectos. A China é uma grande consumidora de gás e petróleo e a Rússia é um dos maiores produtores do mundo de gás e petróleo. No canto superior direito, tem uma reportagem sobre as sanções a 7 bancos em relação ao SWIFT. Mas é interessante notar que nenhuma das sanções é em relação à exportação de petróleo da Rússia para a Europa. Para vocês terem uma ideia, se fosse estabelecida alguma sanção em relação à exportação de gás e petróleo da Rússia para a Europa, o petróleo dispararia hoje de $109, chegaria a $150 facilmente. Para se ter uma ideia, aqui no Brasil o dólar poderia ultrapassar R$ 7. Nós estamos falando numa inflação generalizada mundial, não apenas aqui. Para vocês terem uma noção dos impactos disso para o Brasil, as importações de fertilizantes ficariam caríssimas, o que faria com que os produtos da agricultura brasileira subissem muito, e isso impactaria as compras pela população e a inflação disparando, petróleo disparando. Nós poderíamos ter uma gasolina sendo negociada a R$ 15. Nessa combinação do barril de petróleo a mais de $150 e também o valor do dólar ultrapassando R$ 7. É lógico que o mundo não vai colocar sanções contra a exportação de gás e petróleo pela Rússia, porque o mundo sofreria muito mais. Só que todas as coisas têm mais de um lado. Imaginem só se por iniciativa de Putin ele decidisse fazer essa sanção para o mundo. A partir de hoje vou fechar as torneiras, não exporto mais 1 metro cúbico de gás para a Europa e nem petróleo. Seria muito pior para o mundo todo do que a própria guerra. Tem muita gente que fala, mas por que a OTAN ou a ONU não manda exército ajudar a... Não tem nem como os países da OTAN ajudarem, ou
própria ONU mandar um exército formado por vários países lá. Isso significaria o início da Terceira Grande Guerra Mundial e um detalhe, uma guerra nuclear. Não sobraria ninguém para contar a história. É complicado isso, né? Então cada um país conta a história do seu jeito, mas com toda certeza todos os lados estão mentindo. Quer ver um exemplo? A Ucrânia disse que tinha derrubado 4 ou 5 aviões russos, que tinha destruído não sei quantos tanques de guerra, mas não falou em nenhum momento em quantos aviões ucranianos foram abatidos e quantos tanques de guerra ucranianos foram destruídos. Então ninguém fala a verdade. Numa guerra, a primeira vítima é a verdade. Espero que esse conflito acabe logo e que o mundo possa voltar ao normal. Se é que algum dia voltará ao normal. Ok, pessoal? Só queria falar um pouquinho sobre isso, da questão das versões, né? Cada um está contando a sua história. A verdade sobre tudo que está acontecendo, só Deus é quem sabe. Ok? Abraços!